Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre as bombas hidrodinâmicas e vamos ver principalmente a classificação dessas bombas. Uma maneira de classificar essas bombas é verificar como que o líquido se comporta dentro da bomba, qual é a trajetória do líquido dentro da bomba. E uma das bombas hidrodinâmicas principais e mais usadas é chamada de bomba centrífuga pura ou bomba radial. Ela é que tem esse formato bastante comum no formato de caracol. Então, nós temos dois exemplos de bombas centrífugas puras, que sempre vão ter, então, a entrada do líquido pela parte central do rotor e na frente da bomba e a saída a 90 graus. Isto caracteriza uma bomba centrífuga pura. A entrada no centro do rotor sempre é dessa maneira, por causa da formação da zona de vácuo, e a saída, então, a 90 graus. Como é que o líquido, então, quando ele entra na bomba, ele se comporta? Ele se desloca para a periferia do rotor, devido à ação da força centrífuga, e depois faz essa trajetória radial ao longo do raio do rotor, ao longo do raio da carcaça. Então, por isso que ela pode ser chamada também de bomba radial. Uma questão bem importante que a gente pode observar aqui nesse desenho é o sentido de rotação da bomba. Então, a gente pode verificar que essa bomba ela está sendo rotacionada, esse rotor está girando no sentido horário, né? Está girando nesse sentido, que é o sentido horário. Então, isso faz com que o rotor ele tenha a pá, né, no formato curvilíneo. Quando a pá chega na zona de descarga, né, a pá faz esse movimento, ou seja, expulsa o líquido para fora. Se essa bomba é ligada com o sentido de rotação invertido, o que vai acontecer? A pá do rotor vai funcionar como uma concha, trazendo o líquido para o interior da bomba. Parte desse líquido vai ser bombeado, mas provavelmente a bomba vai perder vazão. A vazão dela vai diminuir bastante, porque vai ter muita recirculação de líquido dentro da bomba. Essa recirculação de líquido, então, é prejudicial, porque esse líquido que recircula, ele vai atritando e ele vai aquecendo, gerando um aquecimento na carcaça, e também porque vai ter uma diminuição da vazão, né? Então, é bem importante saber qual é o sentido de giro da bomba. Não existe um padrão, dependendo do fabricante, esse sentido ele pode ser horário ou anti-horário. Normalmente vem indicado na carcaça das bombas, mas bombas muito antigas é importante verificar então o desenho da pá para que ela jogue o líquido nesse sentido. E também uma outra maneira de se verificar o sentido de giro é se posicionar na frente da bomba do lado da sucção, não do lado do acionamento, do lado da sucção, e verificar o formato do caracol. Olha, o caracol faz esse movimento. Esse movimento é no sentido anti-horário. Então, essa bomba gira no sentido anti-horário, ao contrário desta que está no sentido horário. Certo? Outra bomba hidrodinâmica bastante importante também, mas já é uma bomba mais especial, é uma bomba que não é encontrada em série, né, para vender em lojas, e sim, normalmente ela é encomendada, né, para os fabricantes, é a chamada helicocentrífuga, né? Então, nessa bomba, o líquido ele entra pelo centro do rotor, segue, né, a trajetória radial, aqui no caso na carcaça do rotor, tem uma saída, então, que nesse exemplo aqui é uma saída a 90 graus com a entrada, mas tem algumas bombas que tem uma saída inclinada, e o líquido faz uma trajetória mais helicoidal dentro da carcaça da bomba, né?
Essa bomba ela tem, no caso dessa aqui em especial, ela tem um eixo na vertical, né, diferente daquelas outras bombas que tinham o eixo na horizontal. São bombas normalmente semi-submersas, submersas, que trabalham com este formato. Essa bomba que está aqui, ela é uma bomba do livro do Macintyre, é um livro bem importante que trata de equipamentos hidráulicos, está nas nossas referências bibliográficas. E essa bomba, né, ela é uma bomba da usina nuclear, de uma usina nuclear na Alemanha. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho da bomba, o rotor, né, o tamanho do rotor aqui tem uma pessoa do lado. A figura não está muito nítida, mas se a gente olhar com cuidado, vamos ver que tem uma pessoa. Então, esse rotor ele tem mais de 1 metro de diâmetro, né? O eixo desse rotor é um eixo inclinado, e aqui no mancal do eixo tem uma outra pessoa aqui acima do tubulão da bomba, né? Então, uma bomba de um tamanho bastante grande, né, que a gente pode encontrar também. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. O líquido ele entra no centro do rotor e segue uma trajetória elíptica até a saída da bomba, que é inclinada aqui, né? Uma outra observação importante é que a carcaça dessa bomba tem esse formato tubular, né? Nós chamamos esse tipo de difusor tronco cônico, né? É conhecido como difusor tronco cônico. Uma outra bomba classificada também segundo a trajetória do líquido no rotor é a bomba axial ou propulsora. Então, ela é uma bomba que normalmente trabalha submersa. Então, aqui nós temos um desenho esquemático dessa bomba. O líquido entra no centro do rotor e ele sai no sentido do eixo do rotor. Então, por isso que tem esse nome de bomba axial, né? Então, o líquido segue sempre no sentido do eixo da bomba. E um formato muito comum dessa bomba é esse formato com um diâmetro pequeno, né, porque são bombas que ficam normalmente submersas em poços artesianos, né, que são poços de pequeno diâmetro. No caso dessa aqui, nós temos 1, 2, 3 rotores, né, então elas se caracterizam também por ter mais de um rotor. Outra bomba hidrodinâmica que é bastante comum é a bomba centrífuga horizontal de carcaça bipartida. Então, leva esse nome carcaça bipartida porque é possível abrir a carcaça dessa bomba aqui, como ela está sendo mostrada nessa figura. Nesta figura, a gente consegue ver uma bomba de carcaça bipartida fechada, instalada. Essa bomba aqui, ela é uma bomba do SANEP, naquela estação de água próxima à entrada do Monte Bonito, né? Então, essa bomba abastece Areal e Laranjal também, né? Então, o líquido ele entra no interior da bomba, vai ganhar energia, né, através da rotação do rotor e é então descarregado para a tubulação de recalque. Vou voltar aqui um pouquinho. Essa bomba ela é uma bomba bastante robusta, né? E ela tem algumas vantagens, assim, né? Então, é possível extrair a carcaça, retirar, né, desaparafusar a carcaça, para fazer manutenções nos mancais de rolamento desse eixo, né? E também para poder fazer a manutenção das vedações que a gente precisa ter entre o eixo e a carcaça. Então, é possível fazer a manutenção dessa bomba sem desmontar as tubulações flangeadas aqui, né? Então, nós temos o flange de entrada e o flange de saída da bomba. Novamente, né, o líquido ele entra pelo centro do rotor e depois, então, é impulsionado para a saída da bomba. Então, essa vantagem de extração da carcaça faz, então, com que a desmontagem, né, o acesso aos componentes da bomba
sejam muito mais facilitados. O desenho da carcaça, né, o desenho da voluta, que é o que está escrito aqui, também permite reduzir a carga radial, né, minimizando vibrações e permitindo um funcionamento mais silencioso, com menor ruído. E essa diminuição de vibrações é bem importante, principalmente para manter o equipamento em funcionamento durante mais tempo, né, sem precisar fazer manutenção em rolamentos, sem acontecer muitos afrouxamentos de parafusos, desalinhamento do eixo da bomba. Outra classificação importante é a classificação segundo a posição do eixo da bomba. Então, esse eixo ele pode estar na horizontal ou o eixo instalado na vertical, que é muito comum nas bombas submersas e semi-submersas. As bombas podem ter apenas um rotor, que é o caso dessa bomba que está em corte aqui, ela é uma bomba didática, né? Tem somente um rotor, a gente chama de simples estágio. Ou então ela pode ter vários rotores. No caso dessa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 rotores, né? E como eu tinha falado lá no começo, né, na aula anterior, o número de rotores, né, quanto maior o número de rotores, maior é a pressão na saída da bomba. Então, é como se a gente tivesse bombas trabalhando em série, né? Como se a gente tivesse bombas ligadas em série. Então, eu aumento a pressão na saída da bomba. Por isso que essas bombas são tão utilizadas para caldeiras, para alimentação de caldeiras, porque as caldeiras têm uma pressão interna muito grande e o líquido que vai chegar dentro dessa caldeira precisa vencer a pressão interna da caldeira.